Fala pessoal, vamos dar início então à primeira aula aí do... Primeira aula não, né? Primeira dica aí do canal. Vamos ver, então, iniciando, eu vou partir do princípio que todo mundo aqui já tenha a noção certa da diferença entre RGB, CMYK, né? Essas questões de tratamento de imagem, cores. Então a primeira dica que eu vou dar é sobre a configuração do perfil de cores. Tá? Depende da empresa que você trabalha. Algumas trabalham com perfil de cor pré-definido, cada um tem o seu, de acordo com o seu equipamento, né? Então assim, eu vou usar um aqui que eu uso mais comumente por aí, que várias gráficas usam, né? Que tem um resultado bom. E vou deixar o CorelDRAW, o Photoshop e o Illustrator dentro do mesmo perfil, para tentar resolver aquele problema que acontece quando você exporta uma imagem, você faz o tratamento dela no Photoshop, ela muda o perfil de cores, quando ela volta para o Corel, ela volta totalmente diferente, ou no Illustrator, ou assim por diante. E também para deixar certo para você ter a notificação de que a imagem que você vai usar ou o arquivo que você vai importar ou abrir tá sem o perfil de cores ou tá com um perfil de cores diferente e você conseguir ajustar isso e resolver um problema. Um problema que acontece muito devido ao perfil de cores é a questão do preto, né, que incomoda bastante o pessoal da impressão, que é o famoso preto nas quatro cores, né? Então, às vezes, só por fato de você importar um arquivo que está em preto, preto 100%, em um software, no outro ele vai mudar a composição para que fique nas quatro cores o preto, né? Então vamos só ver rapidinho aqui, começando pelo CorelDRAW, né? Então você vem em ferramentas, gerenciamento de cores, e daí aqui você vai ter configuração padrão e configuração do documento. A configuração do documento é o arquivo que você abriu, por exemplo, ele vai mostrar o que tem nesse que você abriu no momento. E a configuração padrão é para cada arquivo novo que você for criar, ele vai usar a configuração padrão. Mesmo importando também, ele vai dar preferência pela configuração padrão. E você pode aplicar ela no momento de abrir um arquivo que veio de fora também. Então vamos trabalhar aqui com a configuração padrão. Aqui já tá salvo certo, né? Então a gente vai trabalhar no perfil RGB com o Adobe RGB. Tem vários outros. Normalmente você vai pegar um arquivo que ele vai vir em sRGB, que é o padrão dos computadores, né, hoje. E para uso gráfico, a maioria, né, utiliza do Adobe RGB. Salvo algumas exceções, mas eu nunca trabalhei em algum lugar onde não utilizasse um Adobe RGB. O perfil CMYK, principalmente para empresas um pouco menores aí, que não tem aquele controle aquele padrão de cores, o Fogra 39 hoje é o que apresenta o melhor resultado, assim, de tela para máquina, vamos dizer, né? O resultado final vai ficar o mais próximo possível da tua tela, desde que a tua tela esteja, né, com uma calibração legal aí, que seja um monitor bom, tudo. Então, no CMYK você vai usar o Fogra 39. E no tons de cinza, o ganho de pontos, né? Vamos trabalhar com 20%, que também é um padrão. Alguns usam 15%, mas daí depende muito do equipamento. Mas o 20% é um padrão aceitável aí para meio geral, né? Modo de cores primárias CMYK. Finalidade da renderização: colorimétrico relativo. Mapear cinza para preto CMYK. E definição de cores exatas, você coloca valores CMYK. No caso, esse definição de cores exatas é para alguma cor Pantone, para você não ter problema com ela. Se você utilizar aqui nessa opção valores CMYK, você vai ter uma fidelidade maior no final do resultado. E critérios de gerenciamento de cores para abrir um arquivo. Então, se você já tem a tua configuração pré-definida aqui, você coloca para atribuir, porque o que ele vai fazer? Você vai abrir um arquivo de terceiros, então ele vai te avisar, né? Avisar sobre incompatibilidade de perfil de cores, avisar sobre ausência de perfil de cores. Então, assim, se você abrir um arquivo de um cliente e ele veio numa configuração, né, totalmente diferente da tua de cores,
ele vai avisar que está diferente, vai mostrar para você qual que é o perfil que está e vai atribuir o perfil de cores padrão. Se você utilizar a opção converter em perfil de cores padrão, o que pode acontecer no caso é ele mudar totalmente os números da composição da cor. Por exemplo, aquilo que eu comentei no início ali do preto. Então às vezes está o preto 100%, você vai converter, ele vai fazer um preto com as 4 cores, né? Ou isso serve para um vermelho 100% de amarelo, 100% de magenta. Ele vai jogar 98, 97, vai jogar um pouco de preto, um pouco de ciano. Então você vai, vamos dizer assim, sujar as cores, né? E aqui para importar e colar a mesma coisa. Então, com essa configuração aqui, você elimina muitos problemas de compatibilidade de cores. E para resolver o problema quando você está tratando uma imagem, você vai exportar ela e você vai abrir no Photoshop para fazer o tratamento. Daí vai estar lá com uma cor diferente, você vai voltar para cá com outro perfil, então você vai danificando as cores. E vocês sabem que detalhe perdido você não recupera, né? Então, vamos finalizar o CorelDRAW por aqui. Está configurado certinho, né? Você vai fazer um arquivo novo, ele já vai estar perfil de cores, tudo certinho aqui já. Aqui você pode deixar para exibir o perfil de cores, a posição do cursor, tá? Então eu sempre deixo aqui informação sobre cor para evitar qualquer problema enquanto você está fazendo. Você já pode identificar aqui que está no perfil errado, por exemplo, e não fechar um arquivo, finalizar ele com o perfil errado. Vamos ver agora no Illustrator. No Illustrator aqui, Edit Color Settings, né? Aqui já está certo, eu deixei aqui personalizado. Você pode vir aqui More Options para ver mais detalhes aqui. Mas é a mesma coisa. Ó. Adobe RGB, Fogra 39. RGB, preservar os perfis que estão no arquivo, né? E aqui você pode ver o seguinte. Para avisar, né? Avisar quando você está abrindo e tal, a incompatibilidade do perfil. Então ele vai te avisar que o arquivo que você vai abrir está com um perfil diferente. E você tem como corrigir isso. No caso dos programas aqui da Adobe, o melhor que você faz é deixar o preserve para preservar o perfil que está no arquivo, não atribuir na hora, porque você pode visualizar e atribuir depois. Então, por exemplo, você pegou um arquivo que está diferente. Aqui ele vai mostrar para você que ele está em sRGB e está com outro perfil CMYK, que não é o Fogra. Por exemplo, o Fogra é 27. Você aqui no caso, no meu aqui já está salvo, mas no de vocês vão ter que configurar aqui certinho e daí salvar, né? Daí você coloca o nome que você quiser aqui e deixa salvo. Então vai ficar como padrão sem problema. No caso de você abrir um arquivo que está com um perfil diferente, você tem que vir depois aqui e Assign Profile, que você só vai aplicar, né? Por exemplo, aqui ele vai mostrar para você o perfil que está. Então se ele está lá no Fogra, qualquer outro, né? Vamos supor aqui esse Gracol 2006, você está trabalhando, você vai trabalhar com o Fogra 39, que é o seu, você aplica o perfil, ele faz todas as correções das cores sem ter aquele problema de sujar as cores, como eu falei anteriormente, né? Aqui no caso do Photoshop é a mesma coisa, né? Então não tem problema nenhum. Então você vai usar o Adobe RGB, o Fogra 39, aqui ele dá a opção do cinza, né, para você usar o ganho de ponto em 20%. Preserve aqui para informar todas as incompatibilidades, né? E no caso vale a mesma observação do Illustrator, né? Se uma imagem vem diferente no Photoshop, você é sempre indicado você abrir ela no perfil que veio e daí você aplicar o teu, porque também você pode ver que às vezes você vai perder muitos detalhes, então você tem que fazer uma correção às vezes antes de aplicar o perfil. Então isso vai do conhecimento de cada um, da prática de cada um. Com o tempo a gente vai tentar achar algumas situações de tratamento de imagem e tal e mostrar alguma coisa, né? Mas a princípio, então você deixa, aqui você também vai ter que salvar o teu perfil, né? No caso meu aqui já está salvo. Então, essas configurações você tem que ter em todos os softwares que você utiliza. Então, para você receber as notificações quando está diferente, né?
E lembrar sempre de aplicar e trabalhar com todos os programas dentro do mesmo perfil. Isso aí vai, na hora de você fechar um arquivo, se você fecha em PDF, como você faz as suas montagens, as suas imposições, isso aí vai te ajudar bastante e vai eliminar muitos problemas no resultado final das impressões. São ajustes básicos, simples, né? Como é a primeira aula primeira dica que a gente está dando aqui. Vamos começar pelo básico, né? Então, eu acho que isso aqui é fundamental. Se você não tiver essas informações aqui bem funcionando bem no seu computador, esses detalhes de cores, você pode ter problemas. Então assim, eu acho que a gente já consegue minimizar vários problemas no resultado final das impressões. Por hora, seria isso daqui, a questão da observação das cores. E com o tempo aí a gente vai trazendo mais dicas aí e voltando a falar sobre o assunto e mais alguns pequenos detalhes aí. Mas eu espero que isso aí ajude o pessoal aí e resolva alguma situação de dificuldade que alguém tem. Valeu, pessoal, um abraço.